Evandro Ferreira pergunta: caro professor Olavo, não resista a transcrever aqui um e-mail que um amigo me enviou como parte de uma conversa sobre filosofia que estávamos tendo. Achei que suas observações são muito interessantes e gostaria que o senhor as comentasse. Ele é leitor de Guénon e Chuon e provavelmente suas observações são inspiradas nesses autores. Veja, aspas, também nunca acreditei na filosofia universitária, nem jamais encarei a filosofia como uma espécie de carreira. Ela só é real se for vivida, como aliás era originalmente, na época em que era uma via espiritual. Hoje em dia seus métodos de raciocínio continuam válidos, mas você é de concordar que ela já não basta para reger toda a vida do indivíduo. Afinal, os grandes filósofos gregos eram ascetas, e seus homólogos cristãos nem se fala. Mas os métodos ascéticos especificamente filosóficos, pitagóricos, platônicos, aristotélicos e neoplatônicos, se perderam. Por isso, no meu entender, hoje em dia o que resta dos métodos filosóficos só pode ganhar vida se for acompanhado de uma ascese especificamente religiosa. Isso está 100% errado. Ele não está dizendo o que eu estou dizendo. Tá certo? E não é verdade que os grandes filósofos gregos eram ascetas. De maneira alguma. Tá certo? Você acompanha ali a vida de Sócrates e você vê que não há ali ascetismo nenhum. Há apenas a dedicação a um dever que ele assumiu. E isso é mais do que suficiente para construir a sua personalidade. Não há necessidade de técnicas de concentração, rituais, etc, etc. Ao contrário, tudo isso pode fazer um mal desgraçado. Quer dizer, todas as técnicas ascéticas são extremamente perigosas, todas elas. Todas elas podem funcionar, às vezes, e podem destruir você completamente, por outro lado. Você vê, por exemplo, todos os camaradas da ordem jesuíta, todos eles fizeram os exercícios ascéticos de Santo Inácio de Loyola. Da onde saiu teologia da libertação e tudo quanto é porcaria? Não foi dos jesuítas? Ó raios. Lê o livro do Malachi Martin, Os Jesuítas, e você vai ver. Então, técnica ascética não garante nada, meu filho. Pior, você se confia na técnica, você já se alienou. Só tem uma coisa que funciona. Essa coisa chama-se sinceridade inflexível de você para com você mesmo e de você para com Deus. Só isto funciona. O resto é tudo sonho, ilusão, poesia, romance, quando não é idealização de iniciações e rituais, etc, etc. Eu já conheci um monte de iniciados, está entendendo? E o que eu já vi esses caras fazerem de besteira, inclusive Chuon e Guénon, tá entendendo? O Guénon eu vi pelo que eu estudei, e o Chuon por observação direta. O Chuon, pela minha convivência com ele, se demonstrou de uma falta de discernimento psicológico, assim, assombrosa. Situações simples que o homem simplesmente não entendia. Né? E se deixava levar por uma falsa concepção de qual era a sua posição na realidade, porque ele achava que ele era uma espécie de papa de todas as religiões. Né? Os outros não achavam absolutamente, e ele não era de fato. Tá certo? Sem tirar a grandeza dele em muita coisa que fez. Quer dizer, ele era um homem grande, só que ele achava que ele era mau ainda. Então, aí errou. É aquilo que esses vários indivíduos conseguiam repassar aos outros, e que é sempre apenas uma parte do que eles sabem. Parte que o recebedor do conhecimento terá de complementar com sua própria imaginação. Você vê que Shakespeare passou para você o quê? As peças de Shakespeare. Ele não passou a imaginação de Shakespeare. Ele não passou o mundo interior de Shakespeare. Você tem que recompor isso a partir das peças. E você só pode fazer se você adquirir por outros meios, que não é a leitura das peças de Shakespeare, as experiências interiores correspondentes que lhe permitam apreender parte disso. Pergunto, se o conhecimento ficar registrado em qualquer meio material existente para isso, livros, arquivos digitais, etc., não há uma cumulatividade do conhecimento para a coletividade da humanidade? Não. Existe uma
cumulatividade dos registros. E este é um dos grandes problemas da humanidade. Porque, você veja, o universo inteiro é um depósito de conhecimentos. Tudo que existe. Por exemplo, todo conhecimento de mineralogia do mundo está nos minerais. Tudo que a mineralogia pode vir a saber, já sabe e pode vir a saber, está registrado nos minerais. Não é isso? O que falta? Falta somente você decodificar. Não é isso? Agora, se você cria um monte de registros e coloca nas prateleiras, qual é o que resta a fazer? Decodificá-lo. E às vezes o registro pode ser tão complexo que a decodificação deles é mais difícil do que a decodificação direta dos dados da natureza. Então, o aumento do volume, isso eu já expliquei, isso é um tema que eu já explorei há quase 30 anos. O aumento do volume de registros não é aumento do conhecimento. É aumento dos objetos de conhecimento, que tem que ser decodificados para que se torne conhecimento. Agora, em cada geração você tem um número muito pequeno, relativamente pequeno de pessoas que têm as decodificações e que incorporaram aquilo a si mesmo. Né? Então, existem dois tipos de progresso do conhecimento. Um é o progresso da acumulação de registros. Outro é o progresso na geração de pessoas capacitadas para a decodificação. E este é o verdadeiro progresso do conhecimento. Progresso que é altamente problemático, cheio de fracassos, porque às vezes de uma geração para outra se perde tudo, como aconteceu no Brasil. Tá certo? Eu, por exemplo, quando leio daqueles críticos literários dos anos 50, um Otto Maria Carpo, um Álvaro Lins, eu vejo a riqueza de sensibilidade daqueles caras. É uma coisa impressionante. Eu vejo os diálogos que havia entre os escritores, entre eles o Manuel Bandeira, o Augusto Marta. Eu digo, mas que riqueza de experiência humana impressionante. E tudo isso se perdeu. É recuperável. Principalmente se aparece um elo. Esse elo, é este que vos fala. Porque eu recebi tudo isso numa época em que ainda existia. E quando foi acabando e foi morrendo, eu fui vendo isso, fui ficando angustiado. E quanto mais eu vi isso morrer, mais eu me esforçava para preservar dentro de mim aquilo. Eu digo, não, pelo menos eu vou conservar isso. Mesmo se todo mundo esquecer e eu não conseguir transmitir a ninguém, bom, pelo menos está aqui, não morreu. Né? Então, os registros certamente estão aí. Mas se existe uma ruptura total de uma geração para outra, é dificílimo recuperar. Eu digo que tem uma boa parte da cultura brasileira que se transformou ficou ininteligível. E da cultura portuguesa então, meu filho? Ora, você experimente ler Camilo Castelo Branco ou Aquilino Ribeiro. Você não vai entender do que estão lendo ali. Quer dizer, as gerações e gerações que perderam contato com a cultura portuguesa perderam a linguagem. Então é preciso um esforço monstro para recuperar isso aí. Tá certo? Então, o aumento do volume de registros cria um segundo problema, uma segunda camada de objetos em cima dos objetos da natureza. Então, os objetos culturais que têm que ser decodificados e têm que se transformar em patrimônio humano, quer dizer, patrimônio de pessoas reais. Está entendendo? Então, por exemplo, quando você vê um escritor que numa geração, um escritor bom, que numa geração é bastante lido, conhecido, comentado, etc., que a geração seguinte apaga. Quando chega na terceira geração, aquilo já se tornou quase ininteligível. Você tem que recuperar, vamos dizer, o imaginário do público para quem ele falava, para você voltar a entendê-lo. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui. O Brasil tem um grande escritor que se chama José Geraldo Vieira. Na época que ele estava vivo, todos os escritores brasileiros o respeitavam como um certo guru da arte do romance. Depois sumiu. Sumiu completamente. Então, hoje, quando as pessoas vão ler, aquilo já parece esquisito. Fica difícil de você recuperar aquilo. Né? E se passar 2, 3 gerações, fala, bom, daí só se vier um erudito e passar a vida estudando aquilo.